Já parou para pensar o quanto que a gente sofre por ter expectativa em relação a alguns pontos que fogem do nosso controle? Por exemplo, quando você espera que uma determinada pessoa mude o comportamento que apresenta com você, e aí, cada vez que você nota que a pessoa não muda, você sofre mais e mais vezes. Justamente por quê? Porque quando a gente cria expectativa sobre algo, principalmente quando a gente cria expectativa sobre algo que foge do nosso controle, e aí a gente acaba notando que aquilo não aconteceu conforme o esperado, isso gera sim um sofrimento. Por isso que nesses casos, muitas vezes vale a pena a estratégia da aceitação. O que é de fato aceitação? É você escolher aceitar que determinada pessoa não vai mudar. Ou, se ela mudar, você não sabe quando e nem se isso vai acontecer. Aceitar de fato isso. Aceitando isso de forma ativa, comprometida, você deixa de ter as expectativas que faziam com que você sofresse naquela situação. E pode parecer algo simples, mas isso faz toda a diferença. Se, por exemplo, você deixa de ter a expectativa de que a pessoa vai mudar um determinado comportamento com você, você muitas vezes vai poder focar em outras coisas, em outros aspectos, talvez aquela mesma pessoa, que pode fazer com que o convívio com ela se torne mais agradável, ou você pode até mesmo focar em outras situações e fazer com que a presença daquela pessoa te afete bem menos. E isso é um tanto contraintuitivo, né? Porque a gente às vezes acha que tendo uma esperança em relação à mudança de comportamento de alguém, por exemplo, isso vai nos ajudar a lidar com aquilo. Mas não. Na maior parte das vezes não. Por quê? Porque não depende de você. Se você, por exemplo, já pediu para a pessoa mudar com você em um determinado aspecto, se você já falou que determinado comportamento da pessoa te incomoda, e mesmo assim, mesmo você tendo sido assertiva com essa pessoa, ela não mudou, então vale a pena mudar a estratégia. E para aceitação, aceitar que a pessoa não vai mudar e que está fora do seu controle. E aí buscar uma outra forma de lidar com essa situação para sofrer menos em relação a isso. Então aceitar é isso, é você realmente abandonar a esperança de que aquele aspecto vai mudar, de que a pessoa vai apresentar um novo comportamento, de que algo diferente vai acontecer. E a gente sabe que o comportamento ele tende a um padrão, né? Então quando a pessoa, você já foi assertivo com ela e ela não mudou aquele comportamento, é porque há outros fatores que precisam ser considerados aí para que aquele comportamento mude, e isso não vai acontecer à revelia da pessoa envolvida, nesse caso, da pessoa que emite esse comportamento que te incomoda. Se ela não quiser mudar, se ela não identificar que é importante ela mudar, ela não vai mudar. Isso é aceitar. Não é ser simplesmente passivo diante de uma situação. Não. É você analisar a situação, verificar o teu nível de controle sobre ela, verificar se há ou não algo que você possa fazer e se você já fez e qual foi o resultado. E aí sim, caso nada tenha mudado até então, você decidir não esperar mais que aquilo mude. Não ter mais essa esperança e assim sofrer muito menos em relação a isso.